Olá, meu nome é Flávia, eu sou estudante de História, licenciatura pela Uninter e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo do nosso portfólio sobre história e trovadorismo, né? Esse diálogo entre história e literatura, que é bem interessante de a gente fazer, que a literatura ela tem essa questão de trazer um significado daquilo que foi sentido no momento, das reflexões do momento. A pessoa escreve sobre o que ela está interpretando do mundo e isso acrescenta muito na história. Então é bem legal fazer esse diálogo sempre. O que foi exatamente o trovadorismo para a gente entender o trovadorismo europeu primeiro? Estamos falando de um período histórico da Idade Média. Esse período ele compreende ali entre século V e XV, e nessa sociedade nós tínhamos uma sociedade composta por reis, igreja e camponeses, né? Pensando numa sociedade em que o conhecimento, a escrita, ela era muito restrito à realeza, esses camponeses eles não tinham uma forma, uma literatura escrita. Então, para expressar ali as indignações deles com a sociedade, o que eles vivenciavam, as questões amorosas, as questões reflexivas, eles usavam do que nós chamamos de trovadorismo, que são cantigas, são versos cantados, né? Aqui na imagem nós temos um trovador cantando aqui as suas trovas para a realeza. Dentro da literatura, a gente entende hoje algumas divisões desses estilos de trovas, né? Então, nós temos dois principais tipos de trovas que eu coloquei aqui: as líricas e as sátíricas. Então, as líricas, eles tratavam das questões amorosas, de questões de sentimentos, né? O que eles sentiam. Por exemplo, algum cavalheiro que ali na sua realidade sonhava com alguma princesa, que dentro dessa sociedade hierarquizada ele nunca poderia chegar a ter um relacionamento com ela, mas ele sonhava com aquela situação e descrevia nas suas trovas. Já as trovas sátíricas, essas eram usadas para algo não tão bonito assim, né? Então eles usavam para expressar ou a indignação deles com uma situação, com uma pessoa em específico, né? Satirizar realmente. O que é satirizar? Ironizar, né? Fazer ali um mal dizer daquela situação. Então eu trouxe para vocês um exemplo de uma cantiga trovadoresca, que é uma cantiga de amigo. E aí vocês podem, lendo aqui, observar que a forma e até as palavras, a maneira como eles escreviam, era bem diferente do português que nós temos hoje. Claro que a gente já observa atualmente uma diferença do nosso português para o de Portugal. Mas naquela época, Portugal estava em formação. A gente ainda tinha esses reinos e a gente ainda tinha os territórios muito misturados. Então, o idioma era muito diferente do idioma atual. E aí a gente nota essa diferença na escrita deles também. Um exemplo, se vocês quiserem saber mais sobre esses compositores, é o Fernão Rodrigues de Calheiros, né? Ele nasceu ali no final do século XII e ele é considerado um dos mais importantes compositores do trovadorismo. E ele tem trovas nesses dois estilos. Ele tem tanto trovas falando de questões amorosas, como ele tem trovas falando de questões sátíricas. Outra questão que a gente tem para abordar aqui é as trovas hoje na cidade de Nova Friburgo. É uma cidade no Rio de Janeiro. Então, ela reúne diversos compositores e, com isso, ela acabou ganhando essa fama, né? Inclusive, chamam de a Meca das Trovas. Hoje, a cidade conta com a União Brasileira de Trovadores, de Nova Friburgo, que é quem organiza esses eventos, né? Esses jogos florais, que são concursos de poemas e que atraem diversos turistas. Aqui a gente tem um desses poemas expostos por lá, né? E vocês podem observar que esses poemas eles têm esse ritmo nos versos, né? Então, em um vale situada, toda cheia de esplendores, Nova Friburgo é chamada de berço dos trovadores. Então, tem essa musicalidade nesses versos. E por último, vamos falar sobre a região aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu coloquei ali de título Baita Trovador,
porque nós temos essa expressão aqui bem comum. E o que essa expressão atualmente significa? Ela está associada a uma pessoa que tem uma boa conversa, que consegue ter uma boa oratória e conquistar as pessoas com essa conversa. Mas o trovador gaúcho, numa questão mais tradicionalista, é aquele das cantigas repentes, né? Um exemplo bem claro disso, a gente tem o Teixeirinha, que é um grande nome dentro do tradicionalismo gaúcho. Mas será que essa expressão de cantorias gaúchas tem alguma coisa a ver com o que foi o trovadorismo europeu? Então, quando a gente analisa esses dois tipos, a gente observa algumas semelhanças, sim, mas temos muitas diferenças. A gente pode dizer que tem alguns aspectos desse trovadorismo europeu, mas o trovador gaúcho, né, o que faz as cantorias gaúchas ali, ele já está dentro de um ritmo diferente, de um ritmo mais desenvolvido aqui, né, que tem as suas peculiaridades. E com isso, eu deixei aqui em cima uma tentativa de trova que não tenho conhecimento se está dentro dos parâmetros ali do que a literatura considera uma trova, né? Mas tentei dar essa musicalidade, esse ritmo para os versos, para a gente refletir um pouquinho sobre o 20 de setembro, que é uma data que aqui no Sul tem toda uma repercussão, mas que a gente tem um contexto histórico que difere bastante desses motivos dessa repercussão. Então é um ponto para refletir, e fica aí uma rima cantada sobre essa data que foi o 20 de setembro. Então agora deixo vocês com uma questão, uma pergunta, se vocês já sabiam do trovadorismo, já sabiam desse contexto que a gente conversou, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Obrigada, tchau, tchau!